Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o altar da fraqueza. Quando a gente fala sobre altar, a gente está falando de um lugar onde a gente presta um culto, onde a gente faz uma homenagem e a gente realiza uma entrega. E quando a gente fala sobre o altar da fraqueza, a gente está falando então sobre um lugar onde a gente presta um culto a um ídolo, né? Então a gente está falando sobre idolatria. Quando falava, né, sobre ídolos, né, quando se falava de idolatria, eu sempre lembrava, não sei se com vocês, mas eu sempre lembrava assim de estátuas de barro, de imagens, né, mesmo, de esculturas, né? Só que como a gente está aprendendo com a minha mãe, a Chaya, agora nas ministrações do azeite e vinho, a gente percebe que essa forma de idolatria com esculturas e com imagens, ela é apenas a forma visível da idolatria, né? E como ela é só essa parte visível, ela é o aspecto da idolatria que é mais fácil de ser eliminado, né? De ser tratado, porque a gente consegue identificar ele muito facilmente, né? A gente consegue ver, a gente ali perto de uma imagem, a gente consegue ver as pessoas indo e se ajoelhando, prostrando culto, se prostrando, aliás, e prestando culto diante de uma imagem. Mas, né, a gente tem que entender que essa é só a parte externa e que essa parte externa ela é mais fácil de tratar. Então, quando a gente descarta essas imagens, eu não tenho imagem, eu não tenho escultura, então a gente acha que não é idólatra, mas não é bem assim, né? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre idolatria e sobre ídolos. A gente pode chamar a idolatria como a devoção, o amor, a dedicação, o culto e o temor a um ídolo. Mas o que é um ídolo, né? Vamos ler os textos de Ezequiel e de Salmos. Ezequiel 14, 1, 3 diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que tem sempre eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? E Salmos 115, 1 ao 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, um ídolo ele pode ser algo visível, como a gente viu agora em Salmos 115, ou também pode ser um objeto, né? Pode ser um animal, ou pode ser alguma coisa, né? Um animal, qualquer outro tipo de ser, ou qualquer outro sentimento que possa ter dentro do coração da pessoa. Então pode ser uma ideia, um conceito, pode ser um elemento da natureza, né? Às vezes o sol, a vaca, não sei o quê. Pode ser uma pessoa ou pode ser também um ser espiritual. A gente vai ver um exemplo agora então. Uma pessoa cristã, católica, né? Quando ela se torna cristã protestante, evangélica, ela sabe, né? Ela entende que acreditar naquelas imagens e confiar nelas é errado. Então ela vai lá e se desfaz delas, né? Joga fora, quebra, né? Cada um tem o seu processo ali de eliminá-los. Mas, né, na sua percepção, quando ela faz isso, quando ela quebra essas imagens, ela já acabou com a idolatria. Só que ela acabou com a idolatria fora, né, externa. Ela não quebrou a idolatria dentro do seu coração, porque essa é a mais difícil de ser identificada, né? Ela não é visível, perceptível aos sentidos físicos da pessoa, então ela é mais difícil de ser identificada. Só que ela é tão nociva, né? A idolatria interna ela é tão nociva quanto a externa, por quê? Porque ela bloqueia, né, o nosso relacionamento correto com o Elohim. Ela causa um afastamento nesse relacionamento e daí também nos planos e propósitos dele para a nossa vida. A idolatria no coração ela é tão nociva, por quê? Porque a gente lê tanto em Provérbios 4 quanto em Mateus 15 que é do coração que procedem todas as coisas, tanto as boas
quanto as más. Então, antes de ser um ídolo externo, antes de expressar externamente essa idolatria, ela nasce primeiro no nosso coração. Então, para a gente acabar totalmente com a idolatria, não basta quebrar as imagens, jogá-las fora, né? Que é o aspecto externo. A gente precisa acabar com elas dentro do nosso coração. Então, quando um idólatra, né, ele sente uma necessidade, ele, né, precisa de alguma coisa, ele vai lá, ele se prostra no altar, né, que ele tem do seu ídolo, ele se ajoelha, ele reza, ele ora, ele pede e ele fica esperando que aquele ídolo atenda ele, né? A gente não faz isso, né? Não externamente. Mas como que isso acontece, então, internamente, dentro do nosso coração? Quando ocorre a idolatria no coração? Então, a idolatria no coração, ela ocorre quando a gente considera a nossa opinião mais relevante do que a verdade. Ela ocorre também quando a gente dedica a preservar nos nossos corações ideias, conceitos, sentimentos contrário à opinião de Deus a nosso respeito. Ela ocorre também quando a gente confia em carros e cavalos, né? Como a gente vê lá em Salmos 20. Ocorre quando defendemos, protegemos com todas as nossas forças e recursos uma opinião contrária à verdade. E ela também ocorre quando a gente não se submete, né, seja por soberba, seja por medo ou qualquer outro motivo, à correção ou à opinião divina. Agir dessa forma faz com que estejamos prestando culto a um ídolo desconhecido dentro do altar do nosso coração. Hoje eu gostaria de focar no problema de considerar uma opinião qualquer a nosso respeito mais relevante do que a opinião de Deus a nosso respeito. Então, dentre todos esses aspectos aqui, hoje a gente vai focar nesse aspecto, né, de considerar uma opinião de outras pessoas mais relevante do que a opinião que Deus tem sobre nós, da forma como Deus nos vê. Todo filho de Deus, né, nascido de novo ou nativo, ele possui a imagem e semelhança de Deus, ele tem a essência de Elohim. E por ter a essência de Elohim, ele tem potencial para ser e manifestar tudo o que eles são, né? Quando não acredita que realmente você é uma descendência de Deus, que você herdou as características de quem Deus é, você abre espaço no seu coração para que nasça um ídolo, né? Para que seja erguido um altar dentro do seu coração. O ídolo interno que eu quero destacar hoje, então, é a fraqueza. O dicionário apresenta a palavra fraqueza como a qualidade de fraco, como uma falta de vigor físico, uma debilidade, uma fragilidade. A concordância Strong traz a fraqueza também como uma falta de força e capacidade para entender algo, fazer coisas grandes e gloriosas. Então a fraqueza, além do aspecto físico, né, do corpo, de ser fraco para mover os objetos, para fazer as coisas, também se refere a uma fraqueza emocional, espiritual, intelectual, de posses, recursos, de autoridade e, ou seja, né, resumindo, de poder. Então se sente fraco tanto para fazer coisas físicas quanto para se mover também espiritualmente. Você pode acreditar que por ser um sentimento, né, a fraqueza ela não é um ídolo, né? É só uma fraqueza, eu só me sinto fraquinho, né? Mas a gente precisa entender que todo ídolo conduz o idólatra a um sentimento primeiro, né, lá dentro, para poder governar toda a sua vida, governar todas as suas decisões, tudo que a pessoa vai fazer. Então nós vamos tomar, por exemplo, os Berserkers. Na mitologia nórdica, esses eram os guerreiros de Odin, e Odin era considerado um deus da guerra e da violência. Então todo guerreiro de Odin, ele era muito violento, ele era muito cruel. Todo guerreiro nórdico que usava a ira como fundamento para sua força no campo de batalha era considerado, né, um guerreiro de Odin, ele era chamado de Berserker. Então, quando ele fazia isso lá na batalha, ele estava manifestando as características de Odin, ele estava prestando um culto a ele, estava homenageando o seu ídolo. Se ele fosse fraco, ele não seria relacionado com Odin, mas como ele estava sendo violento, sanguinário e irado naquela batalha, ele era, é o Berserker, ele está homenageando o Odin, ele estava manifestando Odin, como Odin era. Então, da mesma maneira, a fraqueza também pode conduzir uma pessoa a um ídolo, que é um demônio. Você acredita que Deus é fraco?
Não, né? Porque ele não é. Eles não são fracos. Sabemos que Deus é forte. Então, quando a gente recebe um novo espírito, né, semelhante ao de Elohim, o regenerado, né, nós também nos tornamos fortes. Nós também somos fortes. E é quando a gente se vê como fraco ou se sente como fraco, a gente está acreditando numa mentira a nosso respeito, que a gente não é, né? E quando a gente valoriza essa mentira, quando a gente permite que ela seja o que vai governar a nossa vida, seja o que vai nos conduzir em todas as decisões que a gente tem que tomar ou tudo que a gente precisa fazer, a gente está se rendendo à fraqueza. A gente está cometendo idolatria, porque ao invés de honrar a verdade de quem Deus é, a gente está honrando uma mentira, uma lorota que Satanás contou a nosso respeito ou contou pra gente de que a gente é fraco. Né? E quando a gente é chamado para resolver alguma coisa, ao invés de a gente procurar o Senhor para se fortalecer, ouvir uma direção e saber como agir, o que a gente faz? Vai lá naquele altar da fraqueza, fica naquele ambiente psicoespiritual de fraqueza e fica parado, né? Esperando que algo aconteça sozinho. Quando se faz isso, o ídolo, que é a fraqueza, direciona toda a sua vida. Ele direciona as suas decisões, as suas escolhas e toda a sua forma de conduzir a sua vida. E o ídolo é adorado com palavras que soam como se fosse um hino, né? Eu sou muito fraco mesmo, eu não vou conseguir, isso é muito para mim, coitado de mim. Será que essa pessoa está próxima do Deus vivo? Ela está manifestando as características de Deus quando ela se coloca nesse lugar? Não, né? Ela está próxima de um outro Deus, de um ídolo fraco e impotente. E ela vai se tornando como o seu ídolo, mais fraca, como a gente viu em Salmos 115. Quando você precisa fazer algo, mas se sente impotente, incapaz, irrelevante, você manifesta as características do ídolo. Age como ele age, se comporta como ele é. Então você está rendendo um culto a ele, você está homenageando ele. Você está dando a honra que é de Deus para Satanás. Você está sacrificando a um demônio. Vamos ver os textos de 1 Coríntios e de Isaías. 1 Coríntios 10, 19 a 21 diz assim: Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E o texto de Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, obviamente, né, tem algumas consequências de permanecer nesse lugar de fraqueza. Quando está nesse ambiente de fraqueza, a pessoa ela acha que é em vão se mover, porque as coisas não dependem dela. Ela não é atuante, ela não é relevante, né? Então, ela acaba ficando mais na dela. Um exemplo que eu queria trazer para vocês é quando eu vi a minha filha com tosse. Eu via ela tossindo, daí eu olhava, eu sabia que eu tinha que orar para que aquela tosse passasse, mas parece que eu não era atuante, eu ia orar, só para cumprir uma obrigação de mãe, digamos assim, da minha filha. Então eu orava, mas eu olhava assim, nossa, mas essa tosse aí ela vai passar quando ela tiver que passar. O que eu posso fazer aqui, né? Eu não sou relevante. A tosse, como a tosse veio, a tosse vai embora. E era assim que eu me via assim, quando eu escutava ela tossindo. Também nesse ambiente de fraqueza, a pessoa sempre se acha a coitadinha e a incapaz. Ah, Deus, cura minha filha, porque coitadinha de mim, né? O que eu posso fazer? Essa tosse aí tá incomodando tanto ela. Acordava de madrugada, não conseguia dormir, né? Era tão ruim, mas tipo, coitadinha de mim, o que eu posso fazer? Cura ela, por favor. Era mais ou menos assim, né? Também o meu ouvido, eu estava com uma dor bem forte de ouvido e daí eu pegava e orava assim, ai Senhor, tira essa dor de mim, eu sei que tu pode me curar, tira daí, porque assim, ó, eu tô sofrendo tanto, eu sou tão coitadinha, tem dó de mim, me atende, sabe? Nesse sentido, assim. Nesse ambiente de fraqueza também, ela compromete a sua aliança com Elohim, porque não consegue trabalhar junto com ele para resolver as coisas que tem que fazer, né? Ela não se move para que as coisas aconteçam. Então, ali, pode até parecer que eu estava me movendo, né?
falando assim palavras soltas, tipo, ah, Senhor, me cura do meu ouvido, ou cura a tosse da minha filha, mas eu não estava realmente me movendo para que aquilo acontecesse, para que aquilo se tornasse diferente. E nisso a gente nutre a letargia e a passividade, né? Esse problema que eu passei no ouvido, eu fiquei 1 ano, para não dizer que foi um pouquinho mais, mas foi mais de 1 ano, assim, acho que 1 ano e uns 2 meses, para ser mais exata, assim, com ele me incomodando. E naquela postura de que eu não posso fazer nada, então eu vou esperar que um dia vai acontecer, sabe? Tipo aquela, um dia vai acontecer. Mas eu não estava me movendo, então eu estava passiva. Tipo, eu ia administrando. Um dia eu botava um negocinho, outro dia eu botava outro negocinho, e eu ia ficando assim. Então isso mostra que naquele ambiente que eu estava de fraqueza, eu estava passiva, eu estava aceitando aquela situação. Também uma pessoa que fica nesse ambiente de fraqueza, ela acaba com qualquer e toda a confiança que um dia ela já teve em Elohim. Então, o que ela vê? Que os planos dela são frustrados, os projetos dela não saem do lugar, as decisões que ela precisa tomar nem sempre são as corretas, né? E também ela fica vendo, né, a sua herança largada às traças, né? Aquilo que era para ela está ali, largado às traças, está abandonado, ou pior ainda, está sendo utilizado por outras pessoas, né? Com a sua total concordância. Então ela está vendo aquilo, o que era para ser seu, o que te pertencia, nas mãos de outra pessoa, porque eu sou fraca demais para me mexer em relação a isso. Então a letargia e a passividade, ela também são resultados da idolatria. São resultado da religião que promove a idolatria, né? A idolatria é uma adoração corrompida. É um relacionamento incorreto e corrompido com o verdadeiro Deus, né? É uma adoração corrompida quando a gente fala de falsos ídolos, né? De falsos deuses, aliás, de ídolos. E ela também pode ser um relacionamento corrompido com o verdadeiro Deus. Por quê? Como que é o relacionamento com o verdadeiro Deus? É uma cooperação, né? Como a gente está aprendendo, está ouvindo esse ano também. Tem a minha parte, tem a parte do Senhor, tem a parte de Deus, tem a parte de Elohim, mas tem a nossa parte em conjunto, quando a gente caminha em conjunto. Na idolatria, o idólatra não coopera com o seu ídolo, mas espera que ele faça tudo por ele. Por sempre esperar uma ação do seu ídolo, sem a sua cooperação, né? Eu não preciso fazer nada, ele vai fazer tudo sozinho, o idólatra se torna tão parado e tão morto quanto o ídolo que ele adora, ele se torna passivo, letárgico, ele não se move, né? E novamente podemos citar Salmos 115, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como foi, né, a minha experiência com o altar da fraqueza. Eu comecei uma reforma e nessa reforma eu comecei com uma alergia, assim, né? E essa alergia ela foi tão forte que ela atingiu os olhos, o nariz, assim, tipo uma rinite, uma coisa assim agoniante, até que chegou um dia que entupiu o ouvido. Daí entupiu o meu ouvido e eu, nossa, vocês já botaram assim o dedo assim no ouvido para ficar assim? A gente parece que tá numa bolha, assim, num aquário, é horrível. E daí eu fiquei daquela forma, e eu, tá, beleza, e agora o que eu faço, né? Daí eu assim, pode ser cera, porque quando eu era criança sempre entupia muito meu ouvido com cera. Daí a mãe falou para colocar óleo com alho, né? Fritar o alho ali com óleo e pingar um pouquinho para a cera se desmanchar. Beleza, fiz isso por alguns dias e procurei o médico no posto de saúde para fazer uma limpeza, né? Para tirar aquela cera. Ele fez, a médica, aliás, né, ela fez a limpeza. Ela olhou assim, nossa, saiu esse negócio aqui do teu ouvido, tu não tinha como estar ouvindo mesmo. Daí, pum, abriu, né? Eu saí da bolha, saí do aquário. Daí cheguei em casa faceira, porque tinha melhorado, bem feliz, alegre, sorridente, de repente, pum, fechou de novo. Deu, eita, não era cera, né? Então, tipo assim, você tirou de novo e agora tá fechado, não era cera, tá? Mas daí eu também não parei muito para ver o que poderia ser. O que eu entendi? Eu tava tratando algumas áreas de caráter e eu relacionei, eu tô tratando essas áreas de caráter, então ok, eu tá com o ouvido assim, porque, né, tá uma manifestação física da minha alma ali se debatendo, ok. Passou um tempo, né, foi passando muito tempo, e aquilo ali me incomodando, tanto que teve um dia, que não doía, né, ele só escorria, assim, uma secreção do ouvido, então era chato, tinha que ficar limpando toda hora, mas o que acontecia? Quando eu ia deitar para dormir, ele entupia, mas aí eu tava dormindo mesmo, não me incomodava, quando eu acordava, eu dava uma soprada aqui,
Ele abria tudo e passava o dia bem. Então, nisso, eu fui me acostumando com aquilo ali, eu fui administrando. A roupa de cama sujava, eu virava do outro lado. Daí sujava de novo, né, porque toda noite sujava. Daí eu já virava pro outro lado. Daí virava do outro lado, eu disse, tá, agora eu vou lavar. Daí eu lavava, e daí, tipo, eu lavava, mas não saía, porque daí manchava. E daí eu fiquei nisso, gente, por um ano, sério, assim, ó, pra ver como como o negócio era forte, assim, era tenso. E daí teve um dia que eu orei naquela posição de coitadinha, tipo assim, ai Deus me cura, porque tipo, poxa, ó, coisa chata isso aí, eu não quero mais, assim, eu não queria mais, mas eu também não queria me mover, eu queria que, ai, faz aqui rápido e eu já vou estar curada e pronto. Tipo, até um dia a mãe disse assim que um dia ela teve vontade de botar a mão assim no meu ouvido e me curar, mas ela disse que não fez porque ela entendia o que precisava acontecer nos processos. E quando ela falou, eu fiz assim, né? Daí eu pensei, por que ela não fez? Por que ela não me curou? Então, tipo assim, eu pensei, tipo assim, era duas partes de mim. Uma, eu tava feliz porque assim, não, eu vou resolver isso aqui, só que eu não me posicionava pra resolver, eu só vou resolver, tá, beleza, vou resolver, daí eu nunca mais vou ter isso, ótimo. Mas a outra dizia, ai, por que ela não me curou, né? Por que tipo, ela só não botou a mão, era tão fácil assim. Mas tá, beleza, continuei ali. E daí o que aconteceu? A minha filha com aquelas tosses, eu consegui entender o meu papel na vida dela. Então, tipo assim, eu consegui já não me ver mais como fraca em relação à vida dela. Então, eu conseguia exercer autoridade sobre a vida dela, eu percebia o quê? Que quando eu ia lá, né, depois de alguns processos, eu conseguia colocar a mão sobre ela e ela parava de tossir. Daí ela ficava longe de mim um pouco, daí ela tossia de novo, ela vinha para próximo de mim e eu conseguia ver isso, né? Então eu consegui ver a evolução, ela conseguiu parar aquela tosse, né? Saiu a tosse dela. E daí teve um dia que eu pensei assim, ó, bah, mas se eu parei, se eu consigo fazer isso com ela, por que eu não consigo fazer comigo, né? Se eu sou forte para fazer isso com ela, se eu tenho poder, se eu tenho autoridade para fazer isso com ela, por que eu não posso fazer isso comigo? Daí isso ficou assim, matutando, né, na minha cabeça. Daí o que aconteceu? Teve um dia que eu acordei e eu olhei assim, ó, não quero mais essas coisas sujas, não quero mais nada disso, eu não quero mais ficar assim, chega desse ouvido escorrendo, deu, vamos resolver isso. Daí o que eu fiz? Eu peguei, antes de dormir eu colocava um algodãozinho, que daí não sujava mais a roupa de cama, acordava de manhã, jogava o algodãozinho fora e ia. Daí, um dia à noite, eu disse assim, não, hoje é o dia que eu vou orar. Eu ainda pensei assim, ó, eu vou aproveitar esse espírito aqui de que está funcionando com a Ágata, esse ambiente espiritual que eu tô assim, de que funciona com ela e vou fazer comigo também, é agora ou nunca, pensei, né? E daí eu orei uma noite, né? Eu orei uma noite e depois continuei com essa postura de que não, eu não precisava estar assim. Eu não sei se foi na mesma manhã, porque eu só reparei depois que eu já estava automático, botava algodão todo dia, acordava, jogava fora e tal. Daí começou o algodão a ficar limpo. Sim, eu fiquei a noite inteira deitada e o algodão não tá sujo, porque quando eu ia deitar, eu botava o algodão, daí já ficava meio tapado, então eu não percebia se quando eu deitava ele entupia, porque eu tava com algodão, e daí foi que naquela semana eu consegui perceber que não tinha mais nada, então eu estava curada. Eu não tinha mais aquela enfermidade me incomodando, né? Mas foi quando eu consegui me posicionar. Então, a importância da gente se posicionar é a gente ocupar uma posição correta, né? Porque posicionamento fala disso, fala de ocupar uma posição. Então, se você não quer mais idolatrar um ídolo dentro do seu coração e se prostrar nesse altar de fraqueza, é necessário, né, que a gente saia daquele ambiente espiritual de fraqueza e que a gente vá para um lugar de força, né? Onde realmente a gente possa manifestar aquilo que a gente que é força. Quando eu estava naquele ambiente de fraqueza, eu não conseguia me mover, eu não conseguia me livrar daquela coisa que estava me incomodando. E quando a gente quer parar de ser fraco, nesse caso aqui, como a gente está falando de fraqueza, a gente precisa se tornar o forte. E você só conseguirá ser forte se posicionando no lugar de força. E o lugar de força, obviamente, é em Elohim. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que impede a destruição do altar da fraqueza? Então, eu relacionei duas coisas, né? Aqui duas coisas principais que impedem que a gente destrua totalmente esse altar da fraqueza, né? Essa idolatria pela fraqueza. A primeira seria a falta do verdadeiro arrependimento. Então, quando a gente não se arrepende, quando a gente não percebe que estar nesse lugar de fraqueza
é errado, é um pecado. Por quê? Porque nos leva a nos desviar do que é bom e correto, né? Faz com que a gente quebre a lei de Deus, faz com que a gente quebre a justiça. Então, quando a gente não entende que é errado a gente estar ali, a gente não vai se arrepender corretamente. Então, a gente vai precisar passar por um processo correto de arrependimento, que é quando há uma mudança completa de mentalidade, e essa mudança completa, ela altera o comportamento, os sentimentos e os pensamentos, né? Então, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir destruir. A gente pode, por um tempo, né, fugir daquela idolatria, mas a gente, quando vê, está de volta naquele mesmo lugar. A segunda coisa que eu relacionei também é parar de tratá-la como um tesouro, né? Por quê? O que é um tesouro? É aquilo que a gente preserva, né? É aquilo que a gente considera bom. Só que nem sempre o que a gente considera bom realmente é bom. Né? Então, o que acontece? Quando a gente acha, né, que a fraqueza é um tesouro, é porque a gente tem a gente vê umas falsas vantagens, assim, né? Quais seriam mais ou menos? Ah, eu sou fraco, então eu não preciso fazer muita coisa. Ah, eu sou fraco, então eu posso esperar que Deus faça no meu lugar. Eu sou fraco, então eu posso me escorar de forma incorreta nas pessoas, né? Para que elas façam tudo por mim. Eu sou fraco, então eu preciso de mais ajuda do que os outros. Então todo mundo tem que me ajudar, porque eu sou fraco, né? A união faz a força. Eu sou fraco, então a união só faz o açúcar, né? Eu sou fraco, então aquela coisa, Deus terá pena de mim e me atenderá sozinho, porque é nítido que eu não dou conta de fazer isso, né? Tipo, eu não consigo fazer o mínimo aqui que foi me pedido para fazer. Só que dessa forma, essa principal vantagem da fraqueza, digamos assim, né, é fugir da responsabilidade da nossa vida, né? E a nossa vida inclui a nossa vida, nós e os nossos, né? A nossa família, os nossos filhos. Então, envolve mais coisas do que apenas nós, né? Então, o Deus da fraqueza, ele isenta o seu adorador de qualquer responsabilidade que ele possua. Na sua fantasia, ele acha que eu não preciso fazer nada, né? Porque eu fui lá, me ajoelhei na frente da estátua e vou ficar esperando essa idolatria externa, né? Mas na idolatria interna isso também acontece, porque você fica naquele ambiente de fraqueza e fica esperando que Deus faça alguma coisa, né? Te tire daquele sofrimento, daquela dor, sem a tua participação, sem tu fazer nada. Só que diferente, né, do Deus vivo, porque o Deus vivo, ele chama o seu filho para trabalhar junto com ele. O ídolo, ele não pede nada do seu idólatra, mas o Deus vivo, ele pede que a gente trabalhe junto, que a gente trabalhe em conjunto. Hoje, após o processo de arrependimento e de parar de tratar a fraqueza como um tesouro, eu verifico diariamente a mudança na minha vida. Então, eu deixei de me posicionar naquele ambiente de fraqueza e eu comecei a me posicionar no ambiente de força, e o ambiente de força é somente no Senhor. E isso é feito diariamente, isso é uma escolha diária, uma decisão diária, é um posicionamento, é um lugar diário. Por quê? Porque a gente não precisa ser forte uma vez no mês. A gente não precisa ser forte, se ver como forte uma vez na semana. A gente precisa se ver como forte em todo o momento, em todos os dias, em todas as ações que a gente vai ter, em todas as decisões que a gente vai tomar, em todos os momentos. Daí o que eu relacionei agora também, né, nesses últimos dias que eu estava meditando a respeito disso. Quando eu estou com sono, por exemplo, é 3 horas da tarde, eu preciso fazer várias atividades, né, porque 3 horas da tarde num dia de semana não é hora de dormir. E daí o que acontece? Eu preciso fazer várias atividades, só que eu tô com sono. E daí o que acontece? Eu tenho 2 opções. Ou eu vou me aconchegando no sofá, eu vou dar só uma descansadinha no olho, vou ficar só um pouquinho aqui e depois eu acordo. Nesse processo, o que eu faço? Eu me entrego ao sono e eu vou dormir profundamente, como se não houvesse amanhã. Agora, se eu estou sentindo sono, mas tenho coisa para fazer, eu vou fazer o contrário disso, né? Eu vou me mexer, vou me movimentar, jogar uma água, bater a mão no rosto, como às vezes eu faço, dar uns pulos, dar umas voltas e vou me mexer. E com a fraqueza, eu percebia dessa mesma forma. Quando eu estava sendo conduzida, né, por Satanás para aquele ambiente de fraqueza, eu via como se fosse hoje eu entendo assim que é como se fosse uma névoa, assim, sabe? Quando a gente está num nevoeiro, que a gente não consegue
vê o que vai fazer, a gente fica ali, assim, o nevoeiro é ruim, porque tu não consegue enxergar, tu não sabe o que tem na tua frente, tu não consegue ouvir uma direção, porque como é que Deus vai falar contigo naquele ambiente ali de nevoeiro? Esse ambiente de nevoeiro traz um bloqueio no relacionamento com Deus, então a gente continua se mantendo ali. E quando a gente quer ser forte, a gente sai dali, porque ali não vai ter uma solução, ali não vai ter uma direção do que fazer, ali vai ser só ali, vai ser aquela mesma coisa de sempre, onde a gente sempre fica. E quando a gente vai buscar no Senhor uma direção, Ele vai nos dizer o que a gente tem que fazer, então a gente vai conseguir ouvir. Eu tive isso bem, assim, mais claro também agora ultimamente, numa situação bem corriqueira assim do dia a dia, né? Eu precisava fazer um check-up, né, tirar sangue, e eu não gosto de tirar sangue. Não sei se vocês gostam, mas eu não gosto de tirar sangue, assim, pra mim é chato tirar sangue. E daí ela fez assim uma folha de exames, né? Deveria ter uns 10 potes para encher de sangue. E detalhe, era em jejum, né? Daí eu, tá, beleza, eu vou conseguir, beleza. Sentei lá, ela tirou o sangue, só que ela não conseguiu tirar tudo que precisava. Ela ficava fazendo assim na minha veia e dizendo, não tá saindo. Deu, que legal. Daí ela tirou a agulha, encheu os potinhos que deu com o meu sanguinho ali, né? E ela assim, vamos ter que te furar de novo. Eu, tá. Dei o outro braço. Daí ela espetou a seringa ali e não saiu nada, mas nada. Daí ela assim, não, tu espera um pouquinho, né, porque eu já tava com uns brilhinhos pretos assim, uns unidos no ouvido, parece que tava baixando a pressão. Daí ela assim, não, tu espera um pouquinho ali, tu tá meio pálida, né, tipo, tu tá meio um pouquinho pálida, espera um pouquinho ali, depois tu volta. Daí voltei, ela furou mais uma vez e conseguiu tirar só mais uma caquinha de sangue. Eu assim, eu não acredito que eu vou ter que voltar de novo. Tá, fui embora, beleza, tomei meu café e fui pro trabalho. E já tipo assim, já marquei um dia na minha agenda, porque senão eu não ia voltar mais lá. Nesse dia eu vou lá pra terminar isso aí, eu vou terminar o que eu comecei. Daí eu cheguei lá, com aquela posição, tipo assim, não, ela vai conseguir tirar todo o sangue, vai dar tudo certo, e eu não vou precisar voltar mais aqui. Fui lá, dei meu bracinho, ela tirou tanto sangue que eu acho que até sobrou, deve ter jogado um pouco de sangue fora, porque era uma agulha, assim, uma seringa desse tamanho, grossa desse jeito. Daí eu assim, nossa, eu acho que agora ela pegou até a mais, assim, né, como na primeira vez não saiu, agora saiu demais. Daí ela fechou, botou um negocinho aqui, eu fui pra casa, assim, nossa, sucesso, não passei mal, tá tudo sucesso, nossa, fiquei feliz, assim, sabe, sou forte. Daí... parecido, assim, né? Daí eu cheguei em casa, assim, agora eu vou fazer meu café da manhã e vou pro trabalho. Daí estiquei a mão pra pegar uma coisa, eu tava de jaqueta porque tava frio, eu senti uma coisa gelada e molhada. Eu assim, não, isso não tá legal. A hora que eu levantei a jaqueta, tinha sangue escorrendo no meu braço. Daí tá, eu assim, tem sangue escorrendo no meu braço, peraí, o que eu posso fazer? Daí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Daí eu assim, eu vou tirar esse curativo, porque tipo, ela botou e começou a crescer uma veia que assim, mais grossa, porque daí tipo, meio que não tinha estancado direito, sei lá o que aconteceu. Daí eu assim, eu vou ter que tirar isso, é mesmo? Eu vou ter que puxar isso, botar um band-aid em cima? Eu vou ter que fazer isso, porque eu não vou ficar com o braço assim, Peguei, tirei, limpei, botei o band-aid em cima, daí quando eu botei o band-aid em cima, começou os pinguinhos preto, os unidos no ouvido, e eu sentei no sofá e eu assim, eu tô passando mal? Eu disse, mas eu não vou passar mal, eu não preciso passar mal, eu quero ficar bem, mas eu tô passando mal? Então, tipo, eu senti claramente assim, que era como se tivesse, assim, uma névoa fechando, tipo assim, já tinha passado até pela minha cabeça assim, chama a vizinha pra ela fazer o teu café da manhã, porque tu não vai conseguir, tu tem que trabalhar daqui a pouco. Daí começou assim, umas ideias muito erradas, assim, pra mim era muito errada, deu assim, não. Eu sou forte, eu consigo, eu só fui tirar um sangue. O que eu tô aqui de frescura? Isso é frescura. Isso é frescura, eu vou conseguir, eu vou me concentrar e eu vou ouvir o que eu tenho que fazer. Daí naquela hora eu pensei assim, Senhor, o que eu faço? Daí eu ouvi para comer uma banana. E eu não costumo comer banana de manhã, assim, não é o horário que eu como banana. Daí eu assim, beleza, eu vou comer uma banana. Levantei, peguei uma banana ainda meio tontinha assim, sentei no sofá, enquanto eu comia a banana eu dizia, não, eu vou conseguir fazer isso, eu não teria problema nenhum se o Senhor me desse uma orientação de pedir ajuda para alguém, não é isso, né? Eu posso pedir ajuda para os outros, não tem problema. Mas ali, gente, era um sangue que escorreu do braço, nem tava doendo, não tinha nada, sabe? Então, tipo assim, não era para tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu comi aquela banana, eu parei, eu não fui para aquele, assim... Didaticamente eu entendo assim que é como se eu fosse, aqui era a fraqueza e eu vim pra cá, assim, não, eu quero ficar aqui, Senhor, eu quero aqui, eu não quero lá. Daí eu fiquei aqui e eu fui lá, fiz o meu café da manhã, fui trabalhar e tudo de boa, sabe? Então, tipo assim, pra mim foi muito claro
que aqui, naquele momento eu estava, era uma situação do dia a dia, não era uma, você tem que tomar uma decisão que vai mudar o rumo da minha vida, assim, não era uma coisa assim muito grandiosa, era um detalhe. Eu só não queria desmaiar, porque, né? Então, tipo assim, eu queria só, tipo, encerrar aquilo ali. Então eu percebi que naquele momento eu consegui verificar o quê? O fruto do arrependimento, porque como eu já estava no processo de me arrepender, aquilo ali para mim foi um fruto de arrependimento. Por quê? Porque houve mudança. Né? Se fosse há um tempo atrás, eu poderia não ter conseguido lidar da mesma forma como eu lidei, que para muitos parece uma bobiça, mas para mim naquele momento ali parecia o fim do mundo. Se eu me rendesse, seria o fim do mundo, assim, sabe? E não, era uma coisa simples e eu consegui resolver. Então ali, para mim, ficou muito claro aquele ambiente que eu estava querendo, que Satanás estava querendo me conduzir e o ambiente que eu resolvi me posicionar. Eu não quis ficar lá. Porque lá era aquela coisa de coitadinha, tadinha de mim, como que eu vou trabalhar? Vou ter que ligar para a diretora e dizer que eu tirei sangue e não posso trabalhar, sabe? Tipo, uma coisa muito assim. E outro exemplo também, que na semana passada, no domingo, eu tinha um monte de coisa para fazer, né? Porque a gente descansa no sábado, mas no domingo a gente tem um monte de atividades. Só que a minha filha não tem um monte de atividades no domingo, assim, não pelo menos externas, por quê? Porque ela não tem aula, né? E a atividade maior dela é a aula. Eu tinha as ministrações do canal para fazer, eu tinha essa ministração para fazer, tinha umas coisas dos materiais das crianças para fazer, então eu tinha bastante coisa para fazer. E daí eu comecei, como é que eu vou dar conta disso? Eu disse, não, mas eu vou dar conta disso, eu sei que eu dou conta. Mas, de novo, começou aquela névoa vindo. Eu disse, não, sai pra lá, eu não aceito isso. Eu vou conseguir dar conta e eu vou fazer. Daí, quando a gente sossega, a gente consegue, não está bloqueado, a gente consegue ouvir a direção. E a direção foi o quê? Faz um cronograma. Eu fiz um cronograma com a minha filha, eu sentei com ela. Disse, filha, a mamãe tem um monte de coisa para fazer, mas eu não quero te deixar largada na televisão, eu não quero te deixar sozinho o dia inteiro assim, eu não quero... deixar de fazer o que eu preciso, porque eu tenho coisas para fazer, então vamos sentar junto e vamos fazer um cronograma? Daí a gente sentou, de tal hora até hora, descansar ali depois do almoço. De tal hora a tal hora, jogos, daí pegamos todos os jogos e fizemos. De tal hora a tal hora, a mamãe vai trabalhar e você vai ver um desenho, daí tudo bem. De tal hora, tal... Então eu comecei a fazer um cronograma. Quando chegou no final do dia, a gente teve um dia maravilhoso. Eu consegui fazer tudo o que eu precisava, eu consegui passar um tempo com ela, porque eu precisava, porque ela estava sem ninguém ali para brincar, né? Não é igual os meus irmãos que têm 50 filhos, né, por enquanto. E daí um faz companhia pro outro, vai ali brincar com o teu irmão, né? Tipo, dá uma olhada no teu irmão aí. Então, tipo assim, ó, tava ali, a questão tava comigo, né? Então, assim, não. Então, eu consegui fazer um dia, tipo assim, um dia que poderia ser um fracasso, chegar no final do dia, assim, estressada, porque não dei conta de fazer tudo, briguei com a minha filha porque ela ficava ao meu redor, essas coisas tudo, não. Foi um dia gostoso, a gente passou um dia tranquila juntos. E de novo, eu consegui ver que eu não me rendia à fraqueza, porque a fraqueza dizia o quê? Para eu ficar ali me lamentando, eu ia ficar me lamentando o dia inteiro, pensando nas coisas que eu tinha que fazer o dia inteiro e não ia fazer nada e não ia sair do lugar. Isso que eu queria dizer para vocês, encerramos.